Imagine que você faz parte de algo que oficialmente não existe. Nenhum documento do governo dos Estados Unidos reconhece a unidade a qual você pertence. Se tentar confirmar sua existência com um general, ele responderá com um olhar vago, como se não entendesse do que você está falando. Se procurar informações no Departamento de Defesa, será redirecionado para um setor de relações públicas, que enviará uma resposta genérica sobre operações especiais, sem mencionar nada específico. Ao pesquisar no Google o endereço da base onde você treina, em uma região isolada da Carolina do Norte, encontrará uma imagem de satélite propositalmente desfocada. As instalações estão lá, as cercas estão lá, os guardas armados, no portão também. Mas, segundo todos os registros públicos, o que acontece dentro daqueles muros não tem nome. Alguns chamam de grupo de aplicação de combate, outros de elementos compartimentados do exército. E há quem se refira simplesmente como a unidade. Os integrantes a conhecem como Delta. O mundo a chama de Delta Forces. Porém, quem realmente faz parte dela jamais fala sobre isso em público. A primeira regra clara: você não pode admitir sua participação nem para os vizinhos, nem para a família, nem para o atendente do bar que pergunta sobre sua profissão. Se insistirem, você diz que é do exército. Se perguntarem sobre a unidade, responde que trabalha em Fort Bragg. Se a curiosidade persistir, sorri, muda de assunto e, se necessário, termina a bebida e vai embora. A conversa acabou. Sua esposa sabe que deve guardar segredo, pois assinou documentos que transformam qualquer menção ao seu trabalho em um crime federal. Seus filhos crescem acreditando que você é um soldado comum. Alguns nunca descobrirão a verdade. Esse é o preço. Um entre muitos. Ninguém se candidata a essa unidade. Você foi escolhido. Um aviso discreto apareceu no quadro de avisos da sua companhia, com uma descrição vaga: oportunidade de treinamento físico exigente. Voluntários devem atender a requisitos específicos. Era necessário ser paraquedista, ter pelo menos a patente de sargento I4 e não ter problemas disciplinares. Você compareceu a uma reunião onde um homem à paisana não revelou quase nada. Ele explicou que o processo de seleção testaria sua resistência física, sua capacidade mental, sua habilidade de navegação em ambientes hostis e sua tomada de decisão sob pressão extrema e privação de sono. Alertou que mais de 90% dos candidatos desistem ou são eliminados. Disse que, se fosse selecionado, saberia do que se tratava a unidade, mas só depois. Você aceitou o desafio porque estava entediado com a rotina do exército convencional e porque já tinha ouvido rumores, histórias contadas por suboficiais experientes, em frases incompletas, sobre uma unidade que operava de forma diferente, onde a hierarquia importava menos que a competência, onde a missão vinha antes de tudo e onde os melhores soldados do exército se transformavam em algo além. A seleção começa em Camp Dawson, na Virgínia Ocidental. O modelo é inspirado no processo do SACES britânico, pois o fundador do Delta estudou com eles e trouxe sua filosofia para os Estados Unidos. Durante semanas, você enfrenta marchas extenuantes pelas montanhas dos Apalaches, carregando uma mochila de 25 quilos e um fuzil. Recebe coordenadas e um horário limite. Chegue lá, descubra o caminho. Ninguém indica a rota, ninguém diz a distância, ninguém caminha ao seu lado, ninguém o encoraja. Os instrutores ficam em pontos de controle, com pranchetas, observando. Você chega, eles conferem o tempo e entregam novas coordenadas. Você se vira e volta para a mata. Isso se repete dia após dia. As distâncias aumentam, os prazos diminuem. O peso da mochila cresce. Homens desistem todos os dias. Alguns pedem para sair, outros são retirados por lesões, outros simplesmente não cumprem os padrões de tempo e recebem um aperto de mão antes de serem enviados de volta para suas unidades. Você nunca sabe qual é o padrão. Eles nunca dizem. É de propósito. Se soubesse o mínimo necessário, talvez se contentasse em atingi-lo. Eles querem homens que deem tudo, não apenas o suficiente. No final da seleção, de uma turma inicial de 120 candidatos, restam apenas 18. Você é um deles. Não há comemoração.
Não pode. Seu corpo está tão destruído que ficar em pé exige concentração. Ser selecionado não significa que você já é um operador. Primeiro, vem o curso de treinamento de operadores. O OTC, 6 meses do treinamento militar mais intenso do planeta. Você aprende combate em ambientes fechados em um nível que faz tudo o que sabia antes parecer brincadeira de criança. Dispara milhares de tiros por semana. Pistola, fuzil, escopeta, submetralhadora. Treina em construções específicas chamadas Casas da Morte, com munição real e explosivos nos portões. Os alvos se movem a centímetros uns dos outros, e a precisão exige confiança absoluta. Um passo em falso, um cano apontado na direção errada por meio segundo e alguém morre. Não é teoria. Acidentes já mataram operadores. Todos sabem disso. Mesmo assim, você treina porque a alternativa é entrar em uma missão real de resgate de reféns sem a memória muscular que mantém todos vivos. Você aprende a arrombar portas de 3 formas: com explosivos, ferramentas mecânicas e munição perfurante. Sabe calcular uma carga explosiva com tanta precisão que as pessoas do outro lado da sala ficam atordoadas, mas não mortas, a menos que a missão exija o contrário. Aprende direção avançada, defensiva e ofensiva. Consegue fazer um veículo girar em alta velocidade e sair da manobra apontando na direção oposta, com a arma já pronta para atirar. Domina técnicas de escalada que permitem subir o exterior de um prédio no escuro, usando equipamentos que cabem em um pequeno bolso do cinto. Estuda medicina de combate, não primeiros socorros, mas procedimentos cirúrgicos. É capaz de realizar uma cricotiroidotomia em menos de 30 segundos ou aplicar um selo torácico em um ferimento aberto enquanto atira com a outra mão. Quando termino o OTC, você não é mais um soldado. É um sistema de armas com pulso. É designado para um esquadrão. E cada esquadrão tem tropas, cada tropa tem equipes. Você é colocado em uma equipe e começa o trabalho para o qual foi moldado. Agora você é um assaltante. O primeiro a chutar a porta, o operador de ação direta. Quando um refém precisa ser resgatado ou um alvo de alto valor precisa ser capturado ou eliminado, você é quem vai na frente. Seu equipamento é personalizado. O Delta não fornece material padrão. Você escolhe suas próprias armas, suas próprias miras, sua própria configuração de colete à prova de balas, seu próprio capacete. Se existe um equipamento em qualquer lugar do mundo que possa torná-lo mais eficiente, a unidade o compra para você. Sua equipe treina de forma obsessiva. Repete os exercícios na Casa da Morte tantas vezes que consegue limpar um prédio de 5 cômodos em menos de 40 segundos sem baixas amigas. A comunicação é feita por sinais e olhares. Palavras são lentas demais. Um toque no ombro significa avançar. Um punho fechado significa parar. Um aceno em direção a uma porta indica seu ponto de entrada. Você já foi enviado para o Iraque, o Afeganistão e países da África, Ásia e América do Sul. Missões que nunca serão divulgadas em lugares que não constam em nenhum relatório oficial. Você opera nas sombras, onde as regras são diferentes e o silêncio é a única garantia de sobrevivência. Interage com o seu mundo. Seu nome não aparece em organogramas oficiais e seus briefings acontecem em salas sem janelas, onde os slides são projetados em telas que não deixam reflexos. Você não responde a generais de 4 estrelas. Você trabalha com eles. Há uma diferença sutil, mas crucial. Eles dão ordens baseadas em estratégias de teatro de operações. Você executa sabendo que cada decisão só reverbera em vidas que eles nunca viram. Seu trabalho não é apenas comandar, mas proteger. Proteger os homens que executam as missões. Proteger as operações que nunca serão reconhecidas. Proteger a própria existência da unidade. Você sabe que, em algum momento, alguém em Washington vai questionar se o que Delta faz é legal, ético ou sequer necessário. Sua resposta é sempre a mesma. Nós fazemos o que precisa ser feito para que vocês não precisem fazer. E é verdade. Porque enquanto políticos debatem em mesas redondas e analistas discutem em painéis de TV, seus operadores estão no terreno, resolvendo problemas que ninguém mais pode resolver.
Você já esteve em salas onde um único erro de cálculo poderia desencadear uma crise internacional. Já viu operações abortadas no último segundo porque um satélite captou uma criança brincando no quintal de um alvo. Já teve que explicar a um diretor da Cielia porque um ataque de drone não era uma opção, porque o alvo estava em um hospital ou porque a inteligência era boa demais para ser desperdiçada em um míssil. Você não toma essas decisões sozinho. Há um conselho, uma cadeia de comando paralela, onde coronéis, almirantes e civis de ternos caros discutem riscos e consequências. Mas, no fim, a palavra final é sua, porque você é o único na sala que já esteve do outro lado da porta quando ela explodiu. Seu maior medo não é a morte, é o fracasso. Não o fracasso tático, esses acontecem, e você aprende com eles. Mas o fracasso estratégico. Uma missão que dá errado e expõe a unidade, uma operação que vaza e compromete aliados, um erro que custa vidas inocentes e mancha a reputação de homens, que nunca poderão se defender. Você já viu isso acontecer em outras unidades, em outros países. Homens bons se tornando bodes expiatórios, operações inteiras enterradas em relatórios classificados e os verdadeiros responsáveis, aqueles que deram as ordens de longe saindo liseus. Por isso, você documenta tudo. Não para se proteger, mas para proteger eles. Os operadores, os analistas, os pilotos que voam sem identificação. Porque se algo der errado, você será o roxo da falha, e isso é justo. Você também sabe que um dia alguém vai perguntar, valeu a pena? E você não terá uma resposta pronta. Porque a resposta não está nos alvos eliminados, nas redes desmanteladas ou nas crises evitadas. Está nos homens que voltaram para casa, mesmo que não estejam inteiros. Nos que conseguiram ver seus filhos crescerem. Nos que, apesar de tudo, ainda acreditam que o que fizeram foi necessário. Você não pode garantir que eles estejam certos, mas pode garantir que, enquanto estiverem lá fora, farão o possível para voltar vivos. E quando chegar a hora de passar o comando, você não fará um discurso, apenas entregará o distintivo a quem vier depois e dirá, cuide deles. Porque, no fim, é só isso que importa. Você opera em um mundo que não aparece nos noticiários. Um mundo onde as fronteiras são linhas traçadas em mapas secretos, onde os aliados usam codinomes e os inimigos nem sempre têm rosto. Charlie Beckworth não construiu essa unidade para que ela fosse vista. Ele a construiu para que ela existisse. E existir aqui significa estar pronta. Sempre, cada missão que falha é um peso que você carrega. Cada sucesso é um silêncio que você guarda. O fracasso no deserto do Irã não foi apenas um erro tático. Foi um lembrete de que a perfeição não existe, mas a excelência é obrigatória. Você aprende com os mortos. Você treina até que os movimentos se tornem instintivos, até que o medo se transforme em algo controlável, algo que você domina em vez de ser dominado por ele. Porque quando o helicóptero não decola, quando o rádio falha, quando o plano se desfaz em segundos, não há tempo para hesitar, só há tempo para agir. Você senta em salas sem janelas e ouve briefings onde cada palavra é medida. O general não pergunta se você está pronto. Ele sabe que você está. Ele pergunta se eles estão prontos. E você responde com números, probabilidades, rotas de fuga, contingências. Mas, no fundo, você sabe que a resposta verdadeira é ninguém está pronto. Mas nós vamos. As alianças que você mantém são tecidas em confiança e sangue. Um aperto de mão com um operador do SAS pode significar a diferença entre um alvo capturado e um fracasso internacional. Você compartilha informações que não podem ser escritas, apenas memorizadas. Você conhece os rostos dos homens que lutaram ao seu lado em lugares cujos nomes nunca serão ditos em voz alta. Alguns deles ainda estão lá fora, outros estão enterrados sob lápides que mentem. Quando você volta para casa, não há desfile. Não há medalhas exibidas na parede. Há apenas o silêncio da garagem, o motor do carro desligando, a respiração que você prende por um segundo antes de abrir a porta. Porque sair daquele mundo e entrar neste exige um ritual, um momento para lembrar que o homem que aperta o botão do controle remoto da TV não é o mesmo que apertou o gatilho horas antes.
que o pai que ajuda o filho com a lição de casa não é o mesmo que deu ordens que mudaram o curso de uma guerra. Você não fala sobre o que fez. Não porque tenha vergonha, mas porque algumas coisas não pertencem a este lado da vida. Elas pertencem ao outro, ao lugar onde os nomes são codificados, as missões são classificadas e os homens são lembrados apenas pelos que tiveram lá. Quando você se aposentar, não haverá livro de memórias. Não haverá entrevistas. Haverá apenas os encontros com os velhos companheiros, os copos erguidos em silêncio, os olhares que dizem tudo que as palavras não podem. E quando chegar a hora de passar o comando, você não fará um discurso. Apenas entregará o distintivo e dirá: cuide deles. Porque no fim,